Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Universo Porto da Bancada. Hoje na companhia do Diogo Faria, do Bernardino Barros e do José Cruz. Boa noite, sejam bem-vindos. Antes de mais, dizer que este programa foi gravado, está a ser por isso emitido em diferido. E dizer também, uma vez mais, que Francisco J. Marques não nos faz companhia esta noite, porque se encontra, uma vez mais, a cumprir castigo e, por isso, daí também a sua ausência e serve então este esclarecimento à nossa audiência. Sem mais demoras, vamos olhar para o jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto, referente à 27ª jornada do campeonato, começando por escutar aquelas que foram as declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa à SIC, na entrevista que foi então emitida esta segunda-feira, onde Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, comenta aquele que foi o cenário vivido na Amoreira. O futebol é emoção e um indivíduo que sente que o jogo é dirigido daquela maneira, em que, como viu na primeira parte, houve faltas consecutivas sobre os nossos jogadores e não houve praticamente amarelos, e na segunda houve uma quantidade de amarelos para o Porto, 2 expulsões. Olha, o livre que dá a expulsão do Diogo Costa é quase no limite da área do lado direito e é marcado depois na zona frontal. Quer dizer, isto parece que não tem importância, mas mostra que os jogadores do Estoril fizeram o que quiseram. Na Liga dos Campeões era impossível aparecer um árbitro como o que tivemos no Estoril. Portanto, o jogador tem toda a sua concentração no jogo e sabe que está a ser dirigido com critério. Foram então declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa em entrevista à SIC. E Diogo, começo por ti. O presidente do Futebol Clube do Porto acaba por fazer um resumo daquilo que foi o trabalho exercido pela equipa de arbitragem, mas estamos a falar de um jogo que fica marcado essencialmente por um lance que gerou mais polémica, que foi o penalti revertido para o Futebol Clube do Porto sobre Francisco Conceição. Sim, boa noite. É verdade, eu acho que o essencial sobre o assunto já foi dito e muito bem, tanto pelo Presidente Pinto da Costa como pelo Sérgio Conceição, hoje na conferência de imprensa. Foi um escândalo o que se passou no Estoril, foi uma arbitragem má demais para ser verdade, em prejuízo do Futebol Clube do Porto, em vários momentos e em vários aspectos, dualidade de critérios, sobretudo na primeira parte, ao nível das faltas e dos cartões amarelos, um penalti bem assinalado a favor do Futebol Clube do Porto e mais uma vez revertido por intervenção do vídeo-árbitro, uma intervenção absurda que não se justificava. O vídeo-árbitro pura e simplesmente não podia intervir neste lance porque mesmo que houvesse um erro que não há, nunca seria um erro inequívoco, nunca seria um erro claro daqueles previstos no protocolo para intervir o vídeo-árbitro. Por isso Tiago Martins teve uma intervenção abusiva e depois António Nobre foi ao ecrã, viu as imagens e tomou uma péssima decisão, ele que já tinha tomado uma decisão boa em relação a este lance. É óbvio que António Nobre não tinha condições nenhumas para dirigir este jogo. Psicológicas, mentais, psíquicas, a nível nenhum. Este jogo foi 3 dias ou 4 dias depois do Espanha-Brasil, dirigido por António Nobre, que foi uma absoluta vergonha, que fez com que o António Nobre fosse ridicularizado pela imprensa internacional. É só ir ver o que se escreveu nas redes sociais, o que se escreveu na imprensa brasileira, o que se escreveu na imprensa espanhola, porque a arbitragem dele foi péssima. Em campo, como foi salientado tanto pelo Presidente como pelo Sérgio Conceição, estavam 3 jogadores do Futebol Clube do Porto que jogaram pela seleção do Brasil. Imaginem o que é serem vítimas de António Nobre a uma quarta-feira e 3 dias depois estão a levar com ele outra vez. E a ser vítimas dele outra vez. Mas o que é isto? Isto é absolutamente inaceitável. E em relação ao lance de que falavas, eu acho que as imagens são claras. O Francisco Conceição sofre uma falta do Mangalá. É só olhar para os braços de Mangalá, olhar para o que faz ao Francisco Conceição. É absolutamente inacreditável como é que esta falta pode ser assinalada e depois revertida, depois de se ver as imagens. Isto só
a minha opinião pessoal só comprova a convicção que eu tenho cada vez mais que a arbitragem portuguesa é um caso de polícia, é um caso para a justiça. Nós podemos denunciar os treinadores, os presidentes, os jogadores, ficarem indignados, nós, os comentadores, expormos aquilo que sabemos, criticarmos os especialistas, tudo isso. Mas a minha convicção pessoal é que a arbitragem portuguesa só se resolverá quando intervir quem tem o monopólio da violência em Portugal e em qualquer Estado de Direito, que é o Estado. E o Estado tem de intervir, tem de investigar, as autoridades têm de punir, porque o que se passa há demasiados anos é demasiado mau. E nós sabemos que há por aí pessoas até já condenadas por corromperem jogadores, sabemos que havia padres, isso tudo reconhecido em tribunal, sabemos que há uma série de coisas, por isso é preciso pôr cobro a isto e as autoridades têm de intervir, eu acho que isso é fundamental. Bernardino, no domingo, os jogadores do plantel principal do Futebol Clube Porto recorreram às redes sociais para expressar a sua revolta, eu diria, com aquilo que sucedeu na Amoreira. A certa altura, nessa mensagem, e há pouco estávamos a ver algumas delas, acabam por dizer que o futebol português vai continuar na sombra das interpretações e na sombra das dualidades. E estou a citar aquilo que estava na mensagem dos jogadores, porque, efetivamente, têm sido já vários os exemplos desta mesma dualidade de critérios no que diz respeito às decisões das equipas de arbitragem. Antes de mais, boa noite. Boa noite. E cumprimentos, obviamente, para quem está aqui comigo e principalmente ao Francisco, que deve estar mais uma vez sentado afasteladamente no sofá a cumprir mais um castigo. O que é que acontece disto? Eu já estou, sinceramente, já cheira mal, sabes? O termo é mesmo esse, fede mesmo. Porque estamos a falar de coisas que já foram denunciadas. Infelizmente, para quem as denunciou. Felizmente, para quem foi dela vítima de denúncia e que continua agora com sorriso nos lábios a insultar os jogadores do Futebol Clube do Porto nos terrenos de jogo. Disse-o há pouco, ou ainda hoje, Sérgio Conceição, precisamente falando aqui que é um tema extremamente grave, e é necessário, aí sim, que a nova associação pidesca que a APAF criou para analisar todas as declarações, sejam elas de quem for, que tenha a coragem para, juntamente com esta, se as for analisar, que lhe meta em apenso aquilo que o Sr. Bertino Miranda tem, que é o áudio do Sr. Hélder Malheiro, ao passar pelo Francisco Conceição, no tal jogo do Estoril também ainda este ano, dizendo-lhe: estás feito comigo, vai-te. A esta hora não é possível dizê-lo. Mas esse é um dos casos. Tal e qual como há mais, tal e qual como há a do Sr. Manuel Oliveira, que no jogo no Bessa, salvo erro, mas agora aí já não tenho a minha memória fresca, que lhe disse para que piscina é que em que piscina é que andas a treinar. Tudo isto são provocações dos árbitros que têm todo o beneplácito, seja de quem for, para nunca serem prejudicados e nunca serem castigados. Ninguém sabe quais são os castigos deles. Ninguém sabe aqueles lá dizem: olha, ainda agora o Jorge Costa, no último jogo precisamente do Desportivo das Aves, irritou-se e levantou-se da conferência de imprensa precisamente por estar a falar, enfim, sobre a arrogância de um dos árbitros mais arrogantes do futebol português. É isto que nós temos. Mas quando na altura os denunciantes, que agora estão a contas com os problemas da justiça, que foram eles que denunciaram tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que veio plasmado na imprensa, e a lista anda por aí para divulgar e para olhar bem para ela quem são os auxiliares, quem são os árbitros, quem são os dirigentes metidos em todo aquele imbróglio dos padres, os nomes estão lá todos, é só vê-los, e curiosamente destes que estamos aqui a falar, estão lá todos. Todos. Hélder Malheiro, Manuel Oliveira, daquele que vamos falar a seguir, que é o Fábio Veríssimo, Tiago Martins, está lá tudo. Mas o que é que aconteceu? Durante algum tempo andaram assim, como se diz na gíria do povo, andaram tef-tefes, o cozinho tremia, mas a partir de determinada altura as coisas foram amenizando. Porquê? Porque infelizmente neste país a justiça vai continuando naquilo que nós estamos a ver. E depois o que é que adianta estar aqui a dizer que quem não se sente não é filho de boa gente?
O Diogo disse agora, de facto é dose. Eu ter que levar com o António Nobre num Brasil, com quem foi o jogo, nem sei, Espanha, é mau. Porque o Arte é mau. Porque o Sr. António Nobre é mau. Porque o Sr. António Nobre é péssimo. Agora, ter que levar logo a seguir, 4 dias depois, o Galeno, o Wendel e o PP, não é? Ter que levar outra vez com o mesmo artista, eu vou-te dizer, não sei se eu tinha paciência para aturar também a coisa. Agora, eles têm que ter. Não podem perder a cabeça, porque são eles que são castigados, porque o senhor tem um cartão, ou 2, amarelo ou vermelho, para mostrar e para fazer a justiça por ele mesmo. No entanto, aquilo que nós vemos muitas das vezes é a tal dualidade de critérios. Para uns mostram, para outros não. Para uns, quando insulta, aliás, o Rafa, há um jogo qualquer que também já não me lembro, onde aparece a invetivar o árbitro e a chamar-lhe tudo e mais alguma coisa, se me não engano, até um dos árbitros mais conceituados, que parece que foi João Pinheiro, em que lhe diz tudo aquilo que deveria dizer, ou que não deveria dizer. Mas aí o árbitro não teve coragem para puxar do cartão vermelho. São todas estas situações que vamos ver também mais adiante. É isso, não é? Bater palmas e a seguir... não é, não, senhor. Também é outro, também é outro artista, exatamente, o Hugo Miguel. Também é outro. Os artistas são muitos. O circo é que é sempre o mesmo, mas os artistas também vão atuando. Aliás, não é normal que no circo apareçam vários artistas, de facto, para atuar. Aos equilibristas, às focas, aos palhaços, há tudo isso. Portanto, é normal que eles vão fazendo parte deste circo que é o futebol português. Mas não tem castigo e vão passeando pelos relevados. O resto, muito sinceramente, tudo isto é mau. É mau, aconteceu. Os jogadores também não podem ter esse tipo de reação, mas eu, enfim, compreendo, porque até é mim que não estou lá dentro, até é mim que não jogo futebol, até é mim que não tenho que levar com eles e só tenho que levar depois destas situações que todos nós vemos na televisão e as repetições, aí até eu me incomodo e os meus fígados revoltam-se, que fará agora os jogadores dentro de campo, vendo-os que estão a ser vilipendiados, roubados, precisamente, e mais, às vezes até, conforme já vimos, provocados por quem os rouba e por quem, de facto, lhes sonega todo o esforço que eles andaram a fazer lá dentro. É aquilo que temos, não vale a pena andar mais, siga a procissão, como eu costumo dizer, ou, se quiseres, siga ao circo, porque vamos ter mais palhaços para mostrar adiante. Zé, já te vou passar a palavra, mas porque o Diogo e o Bernardinho também já falaram daquilo que foram as declarações de Sérgio Conceição, vamos por isso recuperar aquilo que foi dito pelo treinador do Futebol Clube Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Vitória de Guimarães. E aquilo que se tem visto não são erros técnicos. Por vezes é mesmo aquilo que é a provocação dos árbitros aos jogadores. E a reação, se me perguntar a reação dos jogadores no final, se foi bonita, se concordo, obviamente não foi bonita. Posso aceitá-la por aquilo que tem sido um acumular e podia estar aqui horas a falar. O Hélder Malheiro, e me meto os nomes, que é para não andarem a dizer quem não é. O Sr. Hélder Malheiro, o Sr. árbitro Hélder Malheiro, no jogo do Estoril, não este, no penúltimo jogo que fizemos na Moreira, perdão, é que isto aqui, quando falo aqui um bocadinho de coisa, começa-me aqui a entalar aqui a... o Sr. Hélder Malheiro passou pelo Francisco, há imagens, a Sport TV tem imagens, ok? Passou pelo Francisco, deu-lhe um encontrão com o ombro e disse-lhe, comigo, estás feito comigo, vai-te F reticências. E isto não sou eu que estou a dizer. Esses áudios existem. Imagina o que é um árbitro dizer para um jogador que está tramado que vai acontecer, disse uma asneira. Está no áudio. Um miúdo que tem 20 anos. Vejo os atacados pela reação que tem e não vejo ninguém defender a causa dessa reação. Isso é que eu estranho. Zé, Sérgio Conceição diz que realmente os jogadores não devem ter este comportamento, mas que ninguém procura olhar também para as razões que acabam por desencadeá-los. Pois, essa é a grande questão. E a grande questão é que nós aqui, ainda hoje estamos aqui a debater, a olhar para um caso específico que aconteceu. Mas perdemos a visão de conjunto, porque isto não é um caso isolado. Há uma prática reiterada que envolve vários atores. Vamos tentar sistematizar e depois eu vou a esta questão do Sérgio Conceição. Ou melhor, vou já começar por esta frase do Sérgio Conceição. Porque ele tem toda a razão no que diz. Se uma pessoa está em casa e é alvo de um assalto em flagrante delito,
não fica impávido e sereno, insurge-se. O que tem acontecido aos jogos de futebol com o Porto, com algumas arbitragens, são roubos em flagrante delito. Roubos em flagrante delito. E isso é natural que os jogadores que são vítimas desses roubos reajam. Não deviam reagir, não, mas são homens. E são profissionais. E têm gosto no símbolo que servem. E custa-lhes sofrer depois este tipo de brincadeiras, entre aspas, do senhor seráfico Hélder Malheiro, que tem cara de babyface, parece um anjinho, e é um homem que provoca um profissional. Se ele é profissional da arbitragem, e eu acredito que sim, como são a maior parte deles, deve respeitar os profissionais que com eles fazem esta indústria. E isto é uma falta de respeito incrível. Se houver este áudio, o Sr. Hélder Malheiro, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina só têm um caminho: irradiação. Porque isto é inadmissível, é falta de respeito por um profissional. E por um profissional que joga sempre com a adrenalina em alto. Eu sou contra a violência, mas sou um árbitro. Eu, quando jogava futebol nos amadores, etc. Se um árbitro me dissesse uma coisa daquelas, estás marcado, vai-te cozer, mas com F, eu dava-lhe um morro. E depois era irradiado. Quem deve ser irradiado é quem provoca esta situação. O Sr. Hélder Malheiro não tem desculpa. Ele não está com a adrenalina ao alto. Ele tem treinos físicos, está muito bem preparado, está preparado psicologicamente, tem assessoria e depois tem as mãozinhas quentes. E agora é que vamos falar da tal visão de conjunto. Porque isto, nós analisamos caso a caso e perdemos a visão de conjunto. O que é que se passa? A partir, principalmente, como disse o Presidente Pinto da Costa, a partir de janeiro, houve uma série de erros sucessivos. É que não são erros desculpáveis pelo futebol. Não, são erros inexplicáveis. E o que acontece? Mal esses erros acontecem, entra em funcionamento a chamada máquina de limpeza. A máquina de limpeza, que eu chamo isso, a máquina de limpeza envolve vários atores. E essa máquina, qual é o objetivo? É desvalorizar o erro dos árbitros, é desculpar o erro dos árbitros, é lançar para a opinião pública narrativas criativas que contestem aquilo que foi evidente, que foi o erro do árbitro. E quem é que participa nisso? Olha, começa logo pelos comentadores de algumas estações de televisão. No caso vertente deste penalti, eu ri-me, sinceramente, estava com uma azia incrível, porque o Futebol com o Porto tinha perdido. Mas ouvi o Sr. Rui Rodrigues, que é o analista de arbitragem da Sport TV, e ele diz, sim, há uma mão, um cotovelo nas costas do Francisco Conceição por parte do jogador Mangalá. Mas depois não há mais nada. Não houve nenhum atropelamento. Eu é que digo que aquilo é um atropelamento. Aquilo não é falta. O que aconteceu foi um atropelamento. O Mangalá atropelou o Francisco Conceição. O drama aqui é que ele diz, eu tomei nota, ele diz que o Mangalá ganhou a posição ao Francisco Conceição. Como aqui se vê, o Mangalá está atrás, toda a gente viu que está atrás, e ele tem a coragem, com um ar comprometido, é verdade, mas com aquele aspecto também seráfico, parece que agora é habitual, tanto nos árbitros como nos analistas de arbitragem, de dizer que o Mangalá ganhou a posição. Quem está à frente no lance é o Francisco Conceição. Quem vem por trás e o atropela é o Mangalá, não há dúvida nenhuma. Isto é uma verdade irrecusável. E depois, isto foi apenas o início da cartilha, porque depois muitos outros comentadores de televisão e de jornais vieram com esta história. E a seguir o que é que se passa? Esta começou aqui a máquina de lavagem da atuação dos árbitros. Depois vem o senhor da APAF, que as pessoas reagem, o Presidente, o Sérgio Conceição, nós aqui, o Francisco, reage e o que é que acontece? A APAF faz de pedido e manda uma participação para o Conselho de Arbitragem. E o Conselho de Arbitragem continua a operação de limpeza. Castiga quem critica, quem diz a verdade. E depois, em relação aos autores, também está ao Conselho de Arbitragem para dar uma palmadinha, vais ficar um jogo sem apitar, mas isto depois és compensado e vais fazer um jogo à Arábia Saudita. Quer dizer, é isto tudo, é este esquema que está montado. Não tenho a mínima dúvida. O objetivo é, depois do erro, entrar em funcionamento a máquina da lavagem. Finalmente, para concluir, é preciso castigar quem diz mal, quem ousa dizer a verdade. E é por isso que o Francisco, mais uma vez, está castigado, porque tem a coragem de dizer que o rei vai nu. Os senhores do Conselho de Arbitragem, os senhores do Conselho de Disciplina são autênticas máquinas de lavagem. Não é de dinheiro. É imagem daquela que é criada pela uma arbitragem deficiente, má
e completamente com um objetivo definido: levar as equipas de Lisboa aos 2 lugares em disputa na Liga dos Campeões. Diogo, o Mas a trabalho... máquina de lavar funciona a pastilha ou ao pó? Não Porque sei, não sabe ninguém. eles nem pó nem nada. Falta de pó também não sei. devem ter, mas não têm nenhuma coluna vertebral. Porque pessoas, por exemplo, como o Sr. Rui Rodrigues, que eu não conheço de lado nenhum, pode ser um cidadão impoluto. Agora, ter a coragem de dizer que o Mangalá ganhou a posição ao Francisco Conceição, é preciso ter uma lata do carambas. É preciso não ter coluna vertebral para dizer uma coisa destas na televisão. Com toda a gente a ver, quem está à frente no lance é o Francisco Conceição. Isto realmente ultrapassou os limites da decência. E a Sport TV manter um senhor como este, para mim, o direito ao trabalho e a ganhar a vida é uma coisa fundamental. Eu não quero prejudicar ninguém. Mas este senhor, perante uma administração da Sport TV que não estivesse enquistada e envolvida também nesta máquina de lavagem, este senhor não tem condições para ser comentador de arbitragem quando um jogador está à frente, é atropelado por quem vem atrás e diz que o que vem atrás é que ganhou a posição. Por amor de Deus. Bom tomar banho. Diogo, dizia eu que o trabalho da equipa de arbitragem nesta jornada não se ficou também no que diz respeito a polémicas pelo jogo entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto. Também o Benfica Desportivo de Chaves fez correr muita tinta. Ainda antes de irmos ao Sim. Porque há aqui coisas em que o Zé tocou que eu acho que são importantes, nomeadamente isto de Rui Rodrigues e dos analistas, que é coincidência, até nós podemos pôr nomes a estes bois, não é? Que é coincidência que sejam Duarte Gomes, Marco Ferreira, Jorge Faustino e o Marco Pina, todos muito alinhadinhos, a defender exatamente a mesma coisa, a mesma barbaridade que os outros especialistas não defendem, tanto os do jogo como outros, como o da Rádio Renascença, e que não é preciso ser especialista para se olhar para as imagens e ver que isso é mentira, para ver que isso é falso. E como é que estas coisas surgem? Eu não sei, mas eu lembro-me que também foi aqui, que foi denunciado, já há alguns anos, toda a gente se recorda de um caso, daquele caso em que o senhor Luís Godinho estava a andar para trás e foi contra o Danilo, num jogo em Moreira de Cónegos. E o que é que fez? Expulsou o Danilo. Foi um dos maiores escândalos do século XXI na arbitragem portuguesa, eu diria que até na arbitragem mundial, porque isso correu o mundo, porque foi absolutamente patético. O Luís Godinho atropelou o Danilo e expulsou o Danilo. E o que é que se passou? Houve um responsável pela comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, Luís Sobral, antigo jornalista do Mais Futebol, por exemplo, que andou a contactar as redações e os jornalistas e a inventar, a espalhar uma história falsa. A fazer a lavagem de que o Danilo teria sido expulso por palavras e não sei o quê. Que não foi. Que se percebeu que não foi. E eu não sei se houve aqui o Luís Sobral, não sei mesmo. não sei mesmo se houve alguém. Agora, que há aqui um alinhamento de posições que não caem do ar e lembraram-se todos de dizer a mesma coisa nos mesmos sítios sobre o mesmo lance. E contra o Futebol Clube do Porto, isto é certo. Isto é inequívoco, que há um alinhamento de posições contra o Futebol Clube do Porto para branquear aquilo que se passou, que foi uma sucessão de erros gravíssimos de arbitragem, que não foi só o lance do penalti. Entre o lance do penalti e o do golo, quanto tempo há de diferença? 5 minutos? Não sei se tanto. 3 minutos. Foi marcante. Em 5 minutos virou-se o jogo de um lance que colocava o Futebol Clube do Porto em vantagem com grande probabilidade, se fosse convertido, obviamente, para o Futebol Clube do Porto estar a perder. Do Futebol Clube do Porto ter 3 pontos na mão para ficar com menos 3, para ficar com 0 pontos. Em 3 minutos. E com menos um jogador. E com menos um jogador. Exatamente. Com muito menos condições para lutar para dar a volta à situação. Isto num curtíssimo espaço de tempo, por ação do Sr. António Nobre, como vimos, não tinha condições psíquicas sequer para estar em campo, e do Sr. Tiago Martins, que o ano passado foi decisivo em oferecer o título ao Benfica e retirá-lo ao Futebol Clube do Porto. Porque foi o vídeo-árbitro do Futebol Clube do Porto, Gil Vicente, como ainda hoje recordou o Sérgio Conceição, ficou marcado por inúmeros erros de arbitragem, por dualidade de critérios na marcação de penaltis, que foi marcado a favor do Gil Vicente e não foi um lance muito parecido a favor do Futebol Clube do Porto. Com a expulsão do João Mar. Exatamente. E o Futebol Clube do Porto perdeu um jogo que, se tivesse ganho, era campeão. Tinha sido campeão. Claro.
Por isso, os resultados das ações dessa gente são estes. São que o Futebol Clube do Porto, por causa de um dos protagonistas do escândalo do Estoril, o ano passado não foi campeão. E este ano, claro que não ia ser campeão, por causa, não é este jogo que retira o Futebol Clube do Porto da possibilidade de ser campeão, mas é um acumular de situações que vêm sobretudo desde o jogo no Bessa e que têm como um dos factos mais distintivos uma coisa que não acontece nos jogos dos adversários do Futebol Clube do Porto, que é, eu já sei, eu como adepto na bancada, como estava no Estoril e do Dragão, se vejo um penalti ser assinalado a favor do Futebol Clube do Porto, já sei que é enorme a probabilidade do vídeo-árbitro intervir para reverter, porque isso já aconteceu 4 vezes esta época. Isso não acontece nos jogos do Benfica e do Sporting. E isso, podem-me dizer, ok, mas se forem mal assinalados, é para isso que servem os vídeo-árbitros, é para reverter. Pois, mas o problema é que eles vão reverter penaltis bem assinalados. Este penalti foi bem assinalado. O penalti com o Rio Ave foi bem assinalado, como demonstram as imagens que o vídeo-árbitro não mostrou ao árbitro. E também não lhe aconteceu nada. E também não lhe aconteceu nada. Até o senhor isso também dá João pode ser Ferreira e librou completamente, porque depois naquela conversa de amigos no juízo final, em que analisam alguns casos, não falou, ou se falou foi en passant, não dando o devido valor a esse ato de censura cometido pelo VAR Fábio Melo, ao não mostrar ao árbitro o lance em que o próprio árbitro tinha visto o lance e a falta sobre o Evanilson. É isso que estamos aqui a falar. Mas isso de não acontecer nada, dava aqui um programa nosso, e o Bernardino também já tocou em alguns aspectos. O facto do quadro de árbitros ser muito curto, deles serem muito poucos, retira desde logo a possibilidade... E maus. Mas pronto, mas o facto de serem poucos, se eles fossem muitos e maus, dava para rodar mais, dava para castigá-los, dava para lhes tirar os rendimentos, porque a consequência deles não arbitrarem não é eles... É o dinheiro que eles perdem. Mas a Premier League também não é verdade. Tem muitos árbitros. Não é verdade. Tem muitos árbitros. Tem. Mas não é isso. Atenção que eles não perdem dinheiro. É porque depois há o comprometimento da própria Comissão de Arbitragem os pôr a apitar nas Arábias Sauditas, nos Catares ou noutro país qualquer para eles irem lá buscar o monhé que aqui não ganham por estarem castigados. É que não lhes voa a bolso. Se fossem, a diferença era grande. Mas na Primeira Liga, eu posso estar a dizer uma barbaridade, mas eu li isto, às vezes já tenho falhas de memória, mas eu li que árbitros já nesta temporada, com erros inferiores em termos de gravidade aos cometidos, por exemplo, neste domingo, na Moreira, de determinarem que o árbitro tivesse descido da divisão. Não apita mais este ano na Premier League. Houve um árbitro, ou um vídeo-árbitro, a quem isso aconteceu. Isto sim... Isto são medidas que prezam a verdade desportiva e que chamam a atenção que não é com campanhas de branqueamento nem de limpeza a posteriori que se pode pôr a verdade desportiva no cerne da atuação dos árbitros. Porque, como diz o Sérgio, como disse o Presidente na entrevista, o erro vai existir sempre. Agora, o erro partilhado ou instigado, como vamos ver a seguir naquilo que há pouco a Ana queria introduzir como tema, que é o Benfica contra o Desportivo de Chaves, há um erro instigado pelo vídeo-árbitro. E depois há aqui uma sucessão de coisas que, quer dizer, isto tem que levar uma grande limpeza e não é com as campanhas. É uma limpeza... Há coisas que não são erros, Zé. Isto é verdade. O Sérgio Conceição denunciou hoje dos árbitros gozarem, como gozaram com o Eustáquio e como gozaram com o Francisco Conceição. Isso não são erros. Não, isso é uma campanha. Eles olharem para uma coisa e enganarem. Isso é uma campanha para os enervar. E se forem erros graves de penaltis, de gols, não sei o quê, o árbitro pode intervir para corrigir os erros. Agora, é intencional? Provocarem os jogadores, claro que é intencional. É para os enervarem. É óbvio que é intencional. É provocarem a reação. E se provocam intencionalmente, se insultam os jogadores intencionalmente, porque o que o Sr. Hélder Malheiro fez ao Francisco Conceição não foi só provocá-lo, foi também insultá-lo. Se insultam os jogadores de propósito, nós temos pelo menos a legitimidade para pensar que as outras coisas que eles fazem no campo também é de propósito. Ou eles erram, porque eles fartam-se de errar contra o Futebol Clube do Porto. Erram sem querer, pronto, porque são maus. Ok, nós sabemos que eles são maus, mas erram só porque são maus. Mas depois vão gozar com eles, vão provocar, e vão dizer, tu comigo não fazes isto, tu comigo não sei o quê, vai-te fu. Não é? Vão fazer essas coisas. Em que piscina, como o Sr. Manuel Oliveira perguntou ao Eustáquio por um penalti que foi unânime, aí nem houve cartilha contra, porque
Não havia mesmo hipótese. Um penalti que foi unânime no Bessa, um jogo em que o Futebol Clube do Porto perdeu pontos porque empatou 1-1, e foi-lhe perguntar em que piscina é que tu andas a treinar. Mas o que é isso? Mas o que é isso? E o VAR, Rui Costa, espera aí, nesse jogo, o VAR, que era o Rui Costa, também não teve nenhuma intervenção. Ficou caladinho, sentado no sofá na cidade do futebol, porque tem as costas quentes pelo irmão que continua no Conselho de Arbitragem. E dizer que vamos continuar a falar deste tema apenas para dizer que os árbitros, e posso seguir contigo, Diogo, deviam passar ao lado do jogo, entre aspas, no sentido de não serem protagonistas, mas certo é que nesta jornada há vários exemplos e um dos jogos que acabou por também gerar alguma polémica foi precisamente esse do Benfica Desportivo de Chaves, porque há aqui uma marcação de uma grande penalidade que acabou por fazer correr muita tinta também, não só nas redes sociais, mas também na comunicação social. Sim, isto é um lance, é daqueles para rir, não é? Um lance patético, é um lance ridículo, em que o vídeo-árbitro interveio para corrigir um erro, que era a falta tinha sido assinalada fora da área e de facto vê-se que foi dentro. O que se vê é que isto não é falta nenhuma, não é? O que se vê é que isto não é nada, não é nada. E mesmo que fosse alguma coisa, que não é, mas mesmo que fosse alguma coisa, isto encaixava precisamente naquela descrição do Sr. João Pode Ser Ferreira, que analisamos aqui há uma semana ou duas, dos micropenaltis, dos toquezinhos, dos não sei quê, que o Conselho de Arbitragem quer erradicar a todo o custo, porque isto não pode ser penalti. Não é? Que neste caso não é micropenalti nenhum. Isto não é penalti, pura e simplesmente. O único toque é a perna direita do Di Maria, que depois acerta na perna do defesa. Estou ansioso pelas explicações do Conselho de Arbitragem. Não vão falar deste lance. Não vão falar deste lance. Não vai Eu estou ansioso na mesma. Não vai ser, pois, eu sei. Tens tua ansiedade, tenho eu. Sabes porquê? Impunidade. Sabes o que quer dizer a palavra? Pronto. Impunidade. E a campanha de limpeza que está em curso não pode tentar limpar aquilo que está completamente sujo. É que está encardido. Este lance está encardido de porcaria. Não há nenhuma campanha de limpeza, nem o Calgon, nem o Skip, não há nenhuma marca que consiga limpar isso. Nem o Sr. João Ferreira. Agora, sobre este lance, deixa-me avançar, porque isto realmente revolta até um morto. O Di Maria, a BTV, teve um ato falhado quando meteu uma imagem em que o Di Maria estava a dialogar com um jogador, com um colega do Chaves, e sorria a dizer, já os enganei. Mas há uma imagem, foi um ato falhado da BTV. O que está aqui em causa é que há uma acumulação de erros, coitadinhos, é só erros. Porque o Sr. Luís Ferreira, VAR, vê, e muito bem, que a alegada falta teria sido cometida dentro da área, em cima da linha, é dentro da área, e seria marcado penalti. Mas o que o protocolo diz é que, neste caso, todo o lance tem que ser analisado. Ele devia ter analisado em todos os anos para ver se houve realmente falta. Não o fez. E depois o que diz o protocolo do VAR é que o VAR deve avisar o árbitro de campo para um eventual erro e ele deve ir visionar o lance para confirmar a decisão ou a opinião do VAR. Neste caso não aconteceu isso. O senhor Luís Ferreira deve ter dito, olha que a falta é dentro da área. E não disse sobre falta ou não, porque isso ele esqueceu-se de ver. E o senhor Hélder Malheiro, é dentro da área, então é penalti. E não foi ver o lance. Quer dizer, isto aqui conjugou-se uma série de fatores, de erros pequeninos, que depois dá este erro enorme. Porque isto é traiçoar a verdade esportiva. Não houve nenhuma falta. O Di Maria riu-se dos árbitros e da maneira como os conseguiu enganar. Porquê é que os conseguiu enganar? Porque eles querem. Os árbitros querem ser enganados. O senhor Luís Malheiro ficou todo satisfeito por marcar 3 penaltis a favor do Benfica. Marcou 2 e mandou repetir um. Hélder Malheiro. É igual, sim. Malheiros há muitos. Malheiros há muitos. E depois, e há um que é meu amigo, atenção. Apesar de ser benfiquista, é comentador do Benfica, eu considero meu amigo, porque conheci-o durante muitos anos, e as amizades não devem impedir as pessoas de continuar a mantê-las, apesar das divergências profundas que temos em relação ao futebol. Eu, pelo menos, penso assim. E em relação ao Sr. Luís Ferreira, só lembrar que num célebre jogo, que também poderá ter custado um campeonato ao Futebol Clube Porto, em Moreira de Cónegos, há um atropelamento do guarda-redes a um avançado do Futebol Clube Porto. O Sr. Luís Ferreira era VAR, não disse nada, mas aquilo foi um atropelamento, não jogou a bola, derrubou um jogador do Futebol Clube Porto e ele não assinalou para o árbitro poder reverter a situação. São erros sucessivos, sempre dos mesmos e contra principalmente o mesmo, o Futebol Clube Porto.
Bernardino, temos também um lance para recuperar no que diz respeito aos critérios das equipas de arbitragem para assinalar ou não grandes penalidades, e aqui vamos viajar um bocadinho mais no tempo, mais precisamente até à 7ª jornada, para recuperarmos este penalti assinalado a favor do Sporting sobre Marcos Edwards no jogo entre Farense e Sporting. Olha, sabes quem era o árbitro? Não. Eu também não. Mas se fosse o Sr. Manuel Oliveira, também perguntava ao Edwards em que piscina é que ele treinava. Mas o árbitro era o Luís Godinho. Olha, pá, pronto. Era o Luís. E o VAR era o Manuel Mota. Exatamente, é o homem para quem ninguém pode fazer marcha atrás, senão as coisas estão encomendadas também. Mas eu acho que o Luís Godinho, depois deste lance em que, portanto, assinalou o penalti, teve uma semana sem ir ao café. Sim, teve. Já o Sr. Manuel Oliveira também teve proibido de jogar dominó, mas isso são outras coisas. Independentemente disso, é igual, é a mesma coisa. Ana, não vale a pena estar... São lances, porque depois eles passam, na televisão são branqueados, nos jornais são branqueados, porque ainda há pouco o Diogo falava, e bem, mas quem são os comentadores de arbitragem? De onde é que vieram? Da BTV. Se não vieram da BTV, quem é que os colocou nos jornais a escrever e a opinar? É sempre o mesmo. Olha, um foi o André Ventura, o outro foi o como é que chama, o antigo, agora esquece o nome dele, o antigo vice-presidente do Benfica. Ainda há outro, coitado, tiraram-lhe o tacho. Aí sim, tiraram-lhe mesmo o ganha-pão, que era o senhor da Madeira, e que foi com o baraço ao pescoço ter com o senhor Luís Xeripieira e perguntar-lhe que mal é que ele tinha feito para ele não poder apitar ou descer de divisão, e a seguir, enfim, lá lhe arranjaram um tacho também no Record para ele ir opinando sobre isso. Portanto, a partir daí, desde o momento em que eles sabem que aquele ganha-pão lhes foi dado por alguém, eles vão morder-lhes na mão. Não. Alguns até são capazes, mas... pelo menos enquanto ele estiver a correr, não há dúvida absolutamente nenhuma que não o fazem. Por isso estamos aqui a discutir o que é tudo igual, e para não falar, é evidente, os nomes já foram aí dados pelo Diogo, e mais, alguns deles até os conheço bem, porque convivi com eles nas televisões e sabia perfeitamente, durante os almoços antes, jantares antes ou jantares depois, o que é que eles diziam e o que é que eles contavam. Mas isso, como se costuma dizer, fica para mim, para os meus segredos. Diogo, Sérgio Conceição, na conferência que deu esta terça-feira, acaba por citar, mesmo assumindo as consequências, o nome de Hélder Malheiro. Efetivamente, o árbitro tem sido protagonista em vários lances, várias análises no final dos jogos, quer por parte dos comentadores, analistas de arbitragem, quer por parte da imprensa nacional. Olhando ainda para este jogo, no que diz respeito ao Benfica Desportivo de Chaves, também da 27ª jornada, vemos este lance. E queria saber, na tua opinião, se bem ou não assinalada esta cotovelada, na tua opinião? Sim, eu admito que sim. Pronto. E este é penal. E trazemos também aqui para análise no nosso programa de hoje este lance do Futebol Clube Porto Desportivo de Chaves, um lance em que há também uma cotovelada. A diferença, e para recordar também lá para casa, é que, como disseram, foi penalti também no jogo do Benfica Desportivo de Chaves, foi assinalado penalti por esta cotovelada sobre Alexander Bá, mas no Futebol Clube Porto Desportivo de Chaves não houve consequências para esta cotovelada sobre Zé Pedro. Eu queria ouvir a tua análise. Pronto, só te faltou dizer uma coisa, que é há duas semelhanças... Estava só a relatar os factos. Sim. A análise não, fica mas isto para também vocês. não é análise, é factual. Há duas semelhanças entre estes lances. Uma que são tipologicamente muito parecidos, não é? Dois jogadores dos Chaves a darem cotoveladas no adversário, cotoveladas do mesmo género. E a outra é que foram sujeitos ao escrutínio do Sr. Hélder Malheiro. É certo que em condições diferentes. Na Luz, ele era o árbitro, no jogo com os Chaves, ele era o vídeo-árbitro. Num assinalou, no outro não assinalou. No que era mais fácil assinalar, que era quando era vídeo-árbitro, em que pôde ver, rever, puxar atrás, puxar à frente, fazer zoom, zoom in, zoom out, o que quisesse, nada. No outro, assinalou, e para assinalar um penalti a favor do Benfica, não precisou de ver nada, não precisou nada. Viu, pronto, e bem, era penalti, ok. Tudo bem, também não queremos que o Hélder Malheiro deixe
Não queremos coartar assim tanto a liberdade dele, até para já não poder assinalar penaltis a favor do Benfica, que é uma coisa que ele faz abundantemente e que por isso é que o Benfica tem um histórico de resultados com ele absolutamente esmagador. Só ultrapassado pelos jogos dirigidos por Luís Godinho. Exato, exatamente. Mas se são um penalti, ok, que os assinale. Mas que assinale para todos, que tenham um mínimo de seriedade, não é? E que depois não vá e que não goze com os jogadores. Porque é por isso. Eu não consigo olhar para estes lances, saber que foram analisados pelo Hélder Malheiro e esquecer-me que este é um senhor que goza e insulta os jogadores da minha equipa. Esquecer, e por isso é mesmo de louvar o que fez hoje o Sérgio Conceição na conferência de imprensa, ao trazer cá para fora aquilo, porque isto toda a gente viu. Mas há coisas que se passam e que são muito graves, e se calhar ainda mais graves do que estas, que também que devem ser conhecidas, porque são importantes para se analisar as coisas e para se perceber aquilo que se passa. E o que o Sérgio Conceição fez foi isso, foi denunciar publicamente uma coisa que foi dita por um árbitro, neste caso pelo árbitro que analisou estes dois lances, e que é importante para perceber as coisas, é importante para perceber como é que eles atuam, porque é que eles atuam, porque é que eles cometem alguns erros e porque é que não cometem outros. Bernardino, muito se fala na ambiguidade de critério de árbitro para árbitro, mas nestes dois lances estamos a falar de um protagonista em comum. Hélder Malheiro estava presente nos dois jogos. Como é que se justifica que a decisão seja diferente? E como se costuma dizer em ambos os dois, ele foi ver ao VAR. Porque ele foi chamado precisamente para ver também o outro lance. Só que um decidiu que era penalti. O outro decidiu que não era. Essas são as questões. Agora perguntas-me a mim. Quer dizer, fazes essa pergunta, queres que eu responda? Quer dizer, eu não posso responder. A bem da verdade, não te posso dar aqui uma resposta concreta e definitiva, a não ser qual é a ambiguidade. A ambiguidade é que eles são fracos. São fracos, ponto final. Não há hipótese nenhuma. São fracos em tudo. São fracos a apitar, são fracos a juizar, são fracos a bufar no apito, chama-lhe aquilo que quiseres, e são fracos de espírito porque também se deixam levar por coisas que não se deviam levar. Pronto, é isso agora que quer dizer. A nossa qualidade é boa, não é? Se a nossa qualidade de arbitragem fosse boa, tínhamos árbitros, conforme já tivemos em Ilho Tempore, no alto patamar do futebol europeu e mundial. Também temos um que de vez em quando apita um joguinho, a maior parte das vezes está no VAR e outras vezes só lá anda, mais nada. O resto, de vez em quando lá vão chamando um ou outro, mas depois jogos sem importância. É a qualidade que nós temos da arbitragem portuguesa. E a nossa APAF e a nossa Comissão de Arbitragem, em vez de estarem preocupados precisamente nisto, andam preocupados com outras coisas. Por isso é que a ansiedade do Diogo é grande, a minha também, mas não leva a lado nenhum, porque de certeza absoluta que isto até pode ser falado, conforme o Sr. Bertino Miranda parece que disse ao Sérgio Conceição, que este lance, precisamente o do Francisco, em que foi provocado pelo Sr. Hélder Malheiro, que iria ser debatido no próximo encontro de árbitros lá no centro do país. Agora, não faço a mínima ideia se vai ser ou não. Uma coisa tenho a certeza, nenhum destes lances, nenhum vai ter, de certeza absoluta, explicação do Sr. João Ferreira quando ele der a sua palestra sobre o que isto teve ou não teve. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que se aparecer vai continuar a falar em micro-rupturas, em micro-lances, micro-toques e macro não sei o quê. Não há hipótese. Não têm condições para apitar. E quem provoca os jogadores dentro de campo, ainda menos condições tem. E isto continuo a dizer, aquilo que hoje foi dito e aquilo que está aqui é extremamente grave, porque se o árbitro, um dos melhores árbitros auxiliares mundiais, Bertino Miranda, e é verdade, atenção que eu estou a dizer, e é verdade, porque foi classificado como tal, e ele de facto era excelente, o Bertino Miranda, se ele de facto tem os áudios disto, extremamente grave, e atenção, quer a APAF, quer a Comissão de Arbitragem, quer até se calhar em instâncias mais acima, têm que pôr isto cá fora e castigar quem tem que ser castigado. Continuamos a falar da 27ª jornada e Zé, sigo contigo para olharmos também para outro momento decisivo do jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto. Foi o momento em que Diogo Costa foi expulso.
Estamos já a ver esse lance. Não há dúvidas no que diz respeito à decisão da equipa de arbitragem. Trago-te também outro lance para analisarmos, e aí já é referente a um jogo entre Santa Clara e Benfica, que foi aos 28 minutos, a este momento do lance, sendo que, recordando também lá para casa, Odisseias Vlaco Dimos, neste jogo... Nem amarelo levou. Nem amarelo levou. Pois, eu acho que levou amarelo. Levou? Quem? Mas levou. Sim, tenho aqui a indicação que mostrou cartão amarelo. Não foi expulso. Mas este é um lance claro de vermelho. É mais próximo da baliza. O jogador da equipa do Santa Clara estava um bocadinho afastado da disputa do lance, embora estivesse praticamente na mesma linha, mas não tinha qualquer hipótese se o jogador não tivesse sido atropelado pelo Vlaco Dimos. Está bem, mas é preciso ver a tal linha. Estás a falar em linha. Pois. Na mesma linha dos analistas, se calhar foi o avançado que invadiu o espaço do Vlaco Dimos. Pois, é isso. Já tinha ganho a posição. Invadiu o espaço. Agora, a questão aqui é, no primeiro lance, não podemos tentar escamotear mais um erro grave do Sr. António Nobre. Porque num livre frontal a 2 metros da linha de grande área, transformar um livre que era claramente lateral num livre frontal é dar o ouro ao bandido, como se costuma dizer, quer dizer, é abdicar daquilo que é uma sua função, dizer onde a falta deve ser marcada. Quem disse onde a falta era marcada foram os jogadores do Estoril. Isto só mostra... Estamos a ver agora uma imagem que mostra onde a falta foi cometida. Quer dizer, está antes do sítio onde começa a linha de meia-lua. E depois onde foi... E o livre é marcado precisamente numa... Foram pelo menos uns 5 metros. Não, foram 6 metros. 6 metros, pronto. Nós temos a 6 representação metros. gráfica. Exatamente. 6 metros. Ora, quer dizer, um erro de 6 Estamos agora a ver, Zé, precisamente o que dizia o Diogo, a representação gráfica do local da falta e onde foi convertido o livre e foi calculada essa diferença e são 6 metros. Aqui no Porto Canal grandes matemáticas. Mas não é isso. Isto é muito bem feito. A diferença também é grande por uma questão. É muito diferente e quem jogou a bola, quem andou lá dentro e quem anda lá dentro sabe perfeitamente que é muito diferente o ângulo, óbvio, para marcar uma bola ou marcar um livre destes de zona frontal do que de uma zona mais lateral a 6 metros. É evidente que sim, isto é óbvio. E além disso, a distância também é relevante. 6 metros é imenso, só para as pessoas terem noção. Uma baliza tem 7 metros, por isso 6 metros é quase a dimensão de uma baliza. É evidente. É muito num campo de futebol. Mas a questão é esta, é que o Sr. António Nobre, como disse, já foi aqui dito, eu não estou a dizer que ele errou de propósito neste caso. Ele estava de cabeça perdida. Ele estava de cabeça perdida e já vinha de cabeça perdida desde Madrid. Porque a realidade é esta, ele não estava em condições psicológicas para apitar este jogo. E deixou-se, depois perdeu-se com o penalti revertido, porque ele viu pelos jogadores e pela maneira como os jogadores do Futebol Clube do Porto reagiram, os árbitros não são burros, ou melhor, a maior parte deles não são burros. Apercebem-se das reações genuínas de revolta dos jogadores. E ele viu que tinha metido o pé na poça, que tinha errado ao reverter o penalti. E depois anda ali e tal. Naquele momento, ainda com a cabeça ao alto, a dizer o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer. Ele não precisa dizer nada porque há os lavadores de consciências que tentam apagar isto tudo. Mas o Sr. António Nobre deixou que fossem os jogadores do Estoril a indicar o local da falta. Isto é um erro gravíssimo. O Sr. António Nobre não deve ter dormido, se tem consciência, não deve ter dormido bem durante a última semana. E mais, se eu fosse António Nobre, ia estar durante pelo menos 2 semanas a tomar ansiolíticos e a tomar medicamentos para conseguir dormir, alguns seguido, e aí um sono retemperador, porque isto tira o sono até quem está de fora. Eu tenho 70 anos e no domingo e ontem não consegui conciliar o sono por causa destes erros. E não é por ser o Futebol Clube do Porto. Isto são atentados à verdade esportiva cometidos por quem a deve preservar. Estas pessoas têm que ter consciência, têm que ter dignidade e não têm. Trazemos ainda mais um exemplo e agora também, antes disso, felicitar a equipa do Futebol Clube do Porto de Sub-13 que conquistou o torneio da Pontinha. Foi de resto também um fim de semana recheado em conquistas para a equipa de formação do futebol, as equipas de formação do Futebol Clube do Porto. E o lance que trago, e Diogo, podes ser tu a analisá-lo, na vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1 sobre o Benfica, o golo do Benfica
que é este que vemos agora. Sim, as imagens falam por si, é evidente a falta do jogador do Benfica sobre o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Foi o último lance do jogo, deu o golo para o Benfica, não teve influência na atribuição do troféu que o Futebol Clube do Porto venceu na mesma. Mas o que torna isto assustador é que isto é um jogo entre miúdos de sub-13, mas foi arbitrado pelo Sr. Fábio Veríssimo. Não foi arbitrado por nenhum árbitro de 13 anos ou por nenhum árbitro de 18 ou de 20 no início da carreira e a formar-se. É absolutamente assustador, como até em jogos de miúdos é possível que árbitros com a suposta categoria do Sr. Fábio Veríssimo, que tem um histórico que também fala por si, cometam este tipo de erros contra o Futebol Clube do Porto, a favor do Benfica. Acho que, vamos dizer, o objetivo era o quê? Não era impedir o Futebol Clube do Porto de vencer o troféu, porque isso já não dava para acontecer, mas é demasiado mau. É muito mau, até para a própria formação dos jogadores, serem confrontados com isto. Isto é indecente para os jogadores do Futebol Clube do Porto verem uma falta destas ser cometida e ver que vale tudo. E perante um árbitro que devia ser um exemplo e que devia ter um papel pedagógico e formativo para eles, e não há melhor pedagogia, imagino eu, do que ser correto, do que fazer as coisas bem. Mas pronto, é Fábio Veríssimo, é o que temos. Não, mas isto também tem outra ilação a tirar, é que de pequenino é que se torce o pepino, diz o povo. E o Fábio Veríssimo quis mostrar aos jogadores do Futebol Clube do Porto: comam e calem, porque se falassem eram expulsos. Porque o que está aqui subjacente, isto é inadmissível, é que esta carga do jogador do Benfica queria disputar a bola, eu não tenho dúvida disso, mas de facto foi contra o guarda-redes do Benfica, foi cometida dentro da pequena área. E dentro da pequena área não há toques possíveis. Não há toques possíveis sobre o guarda-redes, principalmente quando o guarda-redes está sem os pés apoiados no chão a jogar a bola. Isto é um erro incompreensível para um árbitro principiante. Incompreensível. Não se compreende como um árbitro com a experiência do ser Fábio Veríssimo, para não dizer o apóstolo continuado que normalmente lhe atribuem, possa ter um erro destes, sinceramente. É outro que não deve ter dormido bem. Ou se calhar dorme. Bernardino, é um exemplo, e dizia ao Diogo, numa tenra idade, importa também que os jovens atletas percebam que podem contar com a aplicação dos protocolos. Falar dos protocolos, os miúdos que se calhar ficaram todos encantados ao entrar em campo, não é? Que toda a gente já por lá passou, obviamente, e dizer assim, quem me apitou o jogo foi o Sr. Fábio Veríssimo, claro, que é o árbitro profissional, é o árbitro da primeira divisão. É normal, os miúdos gostam disso. É bom, isto é bom que aconteça, que os árbitros se predisponham também, e aí honra lhe seja feita a todos eles e também a quem os nomeia, para irem apitar os jogos dos miúdos. Os miúdos ficam todos satisfeitos, sejam ele quem for, do Porto, do Benfica, do Sporting, do Alcanenense, do Encanada, seja ele qual for. Encanada não, Encanada são os idosos que normalmente recebem os bilhetes para o Sr. Luciano Gonçalves. Mas aí é que é o problema, dos miúdos estarem todos satisfeitos com isso e depois sai-lhes na rifa, de facto, um árbitro que devia ser credenciado e que permite um erro destes. Por acaso, não teve interferência no resultado do jogo. Agora imagina que, de facto, isto que tinha interferência no resultado do jogo, do troféu, o que é que uns miúdos a rir, todos contentes, e outros a chorar porque foram, de facto, roubados num lance que é evidente, claro e inequívoco. Mas porquê é que não apitam? Não sei, eu não quero ir para a tal questão das camisolas azuis e brancas e vermelhas, que ainda por cima eram as que estavam em confronto neste encontro, mas que de facto isto merece uma reflexão e uma análise muito grande a tudo isto. Mas a maior parte das pessoas não quer saber, passou ao lado, sabes? A denúncia foi feita, eles andaram ali ao treme-treme, andaram algum tempo metidos no carrilho. A partir de determinada altura começou a ver que aquilo que não dava para nada, porque neste momento a justiça também é completamente cega, e pronto, e a partir daí, cega, mas não é cega conforme deveria ser, cega, surda e muda, não, que era olhar só e com justiça, não, é cega porque não quer olhar para aquilo que são as evidências e olha para o lado. E esse é o grande problema, mas pronto, eles vão continuando e agora vão continuando cada vez mais a fazer aquilo que devem fazer, e atenção à tal comissão pidesca que a APAF criou, precisamente, se calhar, para sacudir a água do capote.
mas eles estão lá todos e são eles que vão julgar tudo isto. Só que ninguém julga os erros dos árbitros. Esses não são julgados. Senhores, muito obrigada pela companhia, pela análise também aos temas desta noite. Agradecer também a si em casa por mais uma vez ter escolhido o Porto Canal. Continuação de uma ótima noite.